Boa noite a todos os presentes em mais uma atividade de formação da LPS, a nossa análise de conjuntura semanal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos como expositora da conjuntura a companheira Cleonice, que já está aqui presente na sala, que vai ter entre 30 e 40 minutos para fazer sua exposição. Cleonice, seja bem-vinda. E ao final, vão abrir aí o espaço para as contribuições e perguntas, né? Que o pessoal vai fazer levantando a mãozinha aí do Zoom, mas na hora adequada eu irei orientar. Então, Cleonice, vou iniciar agora a sua apresentação e faltando 5 minutos eu te aviso. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, todas, todes. Eu vou fechar a câmera por causa do sinal de internet. Vocês me ouvem? Perfeitamente, Cleonice. Então, hoje a gente, na segunda-feira, nossa análise de conjuntura, hoje a responsabilidade é minha. E normalmente a gente começa pelos conflitos ou guerras, e vou seguir essa lógica mesmo. A gente tem acompanhado mais de perto e há algum tempo o conflito na faixa de Gaza. A gente costuma dizer que não pode ser considerado uma guerra, porque numa guerra você pressupõe que as duas partes têm condições, alguma condição de se enfrentar. Uma ataca, a outra defende, se revezando nessa situação, e a gente não é o que a gente vê na faixa de Gaza, onde Israel através do Benjamin Netanyahu, financiado pelos Estados Unidos, tem atacado sistematicamente a Palestina, tendo a faixa de Gaza no território palestino, e atacado basicamente mulheres, crianças, idosos, doentes, sem respeito a nenhuma área que normalmente numa guerra você preserva, igrejas, escolas, hospitais. E com o agravante de que também não chega naquele lugar é, alimentos, remédios, e basicamente a população tem morrido, além de por bombas, mísseis, também está morrendo de fome, de sede e de doença. É como se estivesse morando dentro de um esgoto onde só entra água se Israel deixar, só entra comida se Israel deixar, e a pessoa vai morrer na fila esperando comida. Diferente de outras guerras que a gente ouve contar ou vê mais para frente, a gente está lá dentro em tempo de mídias sociais, de imagem em tempo real. Essa semana, é, Benjamin Netanyahu tem falado em retirar o povo palestino do seu território e alocar eles em outros territórios. É, é uma situação parecida com o que a gente dá muito exemplo. Eu tenho a minha casa, de repente, uma pessoa de fora, que não é da minha casa, põe o meu vizinho morando na minha sala. Aí o vizinho da sala ele pega a cozinha, o banheiro, um quarto, a varanda, e de repente eu estou morando num puxadinho, sem porta, sem janela, e o meu vizinho que entrou na minha casa vai me tirar da minha casa e me põe em qualquer lugar. É uma situação muito parecida com isso. O que a gente tem visto é a destruição sistemática, o extermínio da população palestina, não só em relação ao conflito povo de Israel, do Estado de Israel e povo palestino, mas das riquezas que aquele chão tem, que os Estados Unidos passam a explorar através de Israel. O caminho, a rota comercial que aquele lugar representa, que é a retirada do povo palestino, põe Israel lá, que é financiado economicamente, em termos de armamento, de inteligência militar pelos Estados Unidos.
Embora a gente veja que existe um movimento de alguns países, a França tocou nesse assunto de reconhecer a Palestina como Estado, então quer dizer que a Palestina não é um Estado. Israel é um Estado criado, a Palestina não é. Mas o movimento de Israel, financiado pelo capital americano, sustentado por Donald Trump, que sustenta as ações de Benjamin Netanyahu e vai contra outras ações que pedem o cessar-fogo, Israel, sustentado por esse auxílio, Israel continua dizimando a população da Palestina. Outro conflito que a gente tem acompanhado, e aí a gente pode falar em situação de guerra, também voltada para o capital, para rotas comerciais, para exploração de terras raras, para pontos estratégicos comercialmente falando, que é a guerra da Ucrânia, teve alguns desdobramentos recentes, entre sexta, dia 15, e hoje, dia 18. Assim que Trump entrou, reassumiu o governo dos Estados Unidos, entrou para o segundo mandato, ele se sentou com Zelensky, pisou e tripudiou em cima dele de toda forma possível, que é o que ele tenta fazer com o Lula, mas não conseguiu, de maneira que ele impunha um cessar-fogo de parte da Ucrânia, com condicionando o auxílio norte-americano com ceder para empresas americanas, para empresas indicadas pelo governo americano, terras, riquezas da Ucrânia. Passou esse período, a guerra não cessou mesmo porque se Zelensky é subalterno do capital americano, foi colocado lá pelo capital americano, com vistas a atacar a Rússia. Putin não deve nenhum favor ao governo americano, ao presidente americano, tem um poderio bélico superior ao que os Estados Unidos investem na Ucrânia para essa guerra. Chegou-se na situação que a Ucrânia hoje ela está destruída, os pontos mais importantes economicamente, em termos de rota, em termos de ponto estratégico, em termos de riqueza a ser exploradas, hoje estão ocupados pela Rússia, e o presidente dos Estados Unidos lançou mão de uma outra tática. Biden tentou distância de Putin e da Rússia, e o Donald Trump está tentando uma aproximação. Nessa aproximação que a gente vê mais é o quê? Você faz uma cúpula. Primeiro, quando ele negociou com Zelensky, Trump, ele ignorou a Europa, que está diretamente envolvida nesse conflito. Agora, quando ele vai direto a Putin, ele ignora primeiro Zelensky, que vai ser ouvido depois, e a Europa. É uma ponte Estados Unidos-Rússia, uma aproximação Putin-Trump, que foi feita na sexta-feira, uma reunião no Alasca, durou pouco mais de 2 horas, entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia. Passado essa primeira reunião, ele faz uma reunião com o Zelensky nos Estados Unidos, onde ele aceita a presença de autoridades europeias. O que os Estados Unidos querem hoje é uma saída mais ou menos honrosa dessa situação. Quem financia essa guerra da parte da Ucrânia são os Estados Unidos. O endividamento interno está muito alto, a população não tem esse interesse do dinheiro que os Estados Unidos lançam nessa situação. Não importa se eles estão desenvolvendo o material bélico deles, eles estão investindo financeiramente, eles é que estão pagando. Eles podem desenvolver o material bélico dele para outros lugares que pagam. Os Estados Unidos financiam guerras, mas ficar injetando dinheiro sem retorno na Ucrânia, a própria população não tem esse interesse. E existe também um descontentamento dentro dos Estados Unidos com a política do Trump, que não tem trazido os resultados que eles esperavam dele, o que ele prometeu para eles. Então, o que a gente tem com relação à guerra entre Ucrânia
e Rússia hoje é que o governo americano fez um movimento de se aproximar da Rússia e uma aproximação dos Zelensky só no sentido de acata e acaba. Inclusive, hoje o Zelensky já admite a possibilidade de convocar eleições na Ucrânia. Vale lembrar que o que iniciou a guerra entre Ucrânia e Rússia foi uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, que hoje os Estados Unidos nem falam nessa situação. A OTAN, que é um braço armado americano dentro da Europa. Aí imaginem vocês, a Rússia e a Ucrânia são países fronteiriços. A OTAN coloca uma base dela na Ucrânia, com uma base militar, uma base bélica, no jardim da Rússia. Claro que não ia, não, a Rússia não ia aceitar, e o interesse ali é outro. É fazer uma rota comercial, é explorar terras raras e em algum momento entrar dentro da Rússia. O impasse hoje é que os Estados Unidos têm interesse em findar para não mais estar gastando dinheiro ali que não está retornando, para expoliar a Ucrânia, que eles incentivaram a entrar e hoje está expoliando, e ainda fazer negócios com a Rússia, como se realmente a Ucrânia não existisse. É nesse impasse que a gente está hoje. Com relação a esse conflito, ainda tem uma situação de que, para não perder completamente, enquanto detentores de capital, enquanto é, grupos políticos que comercializam não só entre si, mas para fora da Europa, países europeus como França, como Itália, nessa situação não entraram num acordo de que caminho seguir, enquanto o Emmanuel Macron, presidente da França, tenta ainda se fazer de representante da União Europeia e falar que eles têm condição de fazer uma missão de paz na Ucrânia, a primeira-ministra da Itália vai contra essa orientação. Na verdade, para a Europa, esse conflito acabou se tornando um desastre talvez maior do que para os Estados Unidos. Ainda na Europa, aproveitando que a gente está falando de Europa, o crescimento da extrema-direita e do fascismo, a gente tem olhado muito da deportação de estrangeiros, especialmente de brasileiros, dos Estados Unidos, mas esse movimento, ele é um movimento mundial, a extrema-direita tem crescido no mundo todo, e Portugal, que era um destino muito buscado por brasileiros, pela facilidade talvez do idioma, pela proximidade de alguns o país se colonizou, para mim é o que levou nossas riquezas, mas tem gente que vê com olhos mais doces que os meus. Também tem deportado sistematicamente brasileiros, inclusive Portugal e Itália especificamente, tem projetos de alterar a lei de concessão de cidadania para dificultar a entrada, no nosso caso, de estrangeiros de uma forma geral, mas de brasileiros especificamente, já que Brasil e Portugal têm algumas relações particulares com relação a isso, baseado, onde tem também uma lei de reciprocidade. Se o brasileiro for tratado com direitos do português nascido, com algumas exceções, assim como aqui se aplica a mesma forma de tratamento com o português. A Itália também tem uma política de tentar rever a concessão de cidadania, que para evitar uma prática que a gente viu recentemente quando o Zambelli, que tem cidadania italiana, foge do Brasil e vai para a Itália achando que ela vai ficar abrigada. Então, é um fenômeno que tem crescido e que a gente observa não só nos Estados Unidos, que a mídia burguesa mostra mais, mas a gente também tem visto em outros lugares. Como Portugal, que não se fala tanto,
muitos brasileiros vão para lá, mas não só hoje. Você tem favelas de brasileiros em Portugal, como Portugal tem deportado muitos brasileiros. E uma coisa que a mídia não mostra muito, a mídia burguesa, o que, que a mídia burguesa mostra? Pessoas ricas que vão para lá gastar o dinheiro que elas já ganharam, que elas já têm. Mas para a pessoa que vai para lá trabalhar, o desemprego é tão grande para o estrangeiro que chega quanto para o português que nasceu lá. A pessoa que nasceu em Portugal, para o português. Voltando para as Américas, de parte dos Estados Unidos, com relação à guerra, as duas guerras, hoje foi uma reunião do presidente dos Estados Unidos com os Zelensky, mas os Estados Unidos têm se movimentado entre os prós e os contras de Donald Trump, e a gente não pode deixar de fazer o espelhamento do Brasil com Bolsonaro, com a diferença que nós conseguimos reeleger o Lula numa frente ampla, mas conseguimos elegê-lo depois de Bolsonaro, embora a gente não tenha conseguido eleger o legislativo. O que a gente observa lá, no cumprimento das metas que ele se propôs, é que algumas já estão se voltando contra eles mesmos, a dívida interna continua alta, o desemprego, embora ele esteja deportando imigrantes, inclusive para lugares em outros países onde essas pessoas ficam presas, seria muito parecido com o que a Alemanha fez na Segunda Guerra com os campos de concentração, você tira lá o imigrante e manda para El Salvador. O desemprego continua alto, a dívida interna continua alta e a gente tem observado muitos conflitos internos. Nas últimas semanas, desde a prisão na verdade, desde antes da prisão de Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tem feito lobby nos Estados Unidos em prol de que cesse o processo contra o pai dele naquele sistema. Se vocês não condenarem meu pai, se o processo acabar, vocês não vão ser taxados, mas se continuar como está, vocês vão ser taxados. Então, já entrou em vigor. Com muito descrédito, porque tem 700 itens que foram retirados, mas ainda tem alguns com a taxação de 50%. Com desculpa de que o Brasil aderiu aos mais médicos de Cuba, que os países na Europa aderiram e não foram punidos. Também se puniu algumas autoridades. O presidente do Supremo está impedido de entrar nos Estados Unidos, mas o movimento aí isso é uma fumaça. O que o Trump quer é, primeiro, ter acesso às nossas riquezas. As mais claras, ele mesmo falou no assunto, que são as terras raras, que é uma que é um trunfo que a China tem. A China tem terras raras que os Estados Unidos precisam, e se ela falar que não vai comercializar, a situação dos Estados Unidos fica ruim. Por isso ele já está adiando vez por vez, e ele fala que vai taxar a China, e isso não aconteceu até hoje. Como ele adiou do Brasil, quando saiu com 700 itens a menos. Mas o fato é que a gente está sendo sancionado enquanto país soberano, que o Trump quer é que a gente ceda às vontades dele e o Brasil seja governado conforme o presidente dos Estados Unidos deseja. E muito acertadamente, o que a gente tem visto que a esquerda se movimentando, inclusive nas mídias, a soberania do povo brasileiro, o Brasil é dos brasileiros, o que ele quer, ele, Trump, é que o Brasil se ajoelhe para os Estados Unidos, isso não vai acontecer, e isso teve um lado inverso, talvez, do que a família Bolsonaro tivesse interesse. Se a gente observar o movimento do governo americano, primeiro, o governo americano caminhou no sentido leste europeu.
foi para a Ucrânia, tentou colocar a Ucrânia na OTAN para atingir a Rússia, para conseguir explorar outras terras raras, para conseguir outras rotas comerciais, que a própria mídia burguesa já está falando, o novo caminho da seda. Como isso não se mostrou tão promissor quanto eles queriam, eles se voltaram para o continente. Qual que é o movimento americano hoje? É interferir nos países latino-americanos, assim como ele fez na época dos golpes entre as décadas de 60, 70 e 80, onde ele financiava militarmente, fazia logística dos golpes que aconteceram, inclusive no Brasil, em 64. Não se iludam de que não tem participação, não tem financiamento, que é só o PL que está mandando dinheiro para Eduardo Bolsonaro. Tem sim capital americano financiando não só a família Bolsonaro, como outros políticos de direita que vão lá fazer essa ponte Estados Unidos-Washington contra o Brasil, contra o trabalhador, contra a pessoa de classe baixa, em prol dos grandes capitalistas. Vale lembrar que um dia antes de Trump anunciar a taxação de 50%, vários empresários ganharam muito dinheiro na Bolsa, porque eles tinham informação privilegiada do que Trump ia falar. Vale lembrar que o governador de São Paulo, Tarcísio, que também é um defensor do governo americano, dos Estados Unidos, se ofereceu até para ser a ponte Brasil-Estados Unidos, como se o Brasil não tivesse presidente. Então, essa influência dos Estados Unidos no Brasil, de certa forma na Argentina, mas a Argentina na conivência, promovendo pequenos conflitos, financiando pequenos conflitos em vários países da América do Sul. Isso aí é porque, não podendo interferir no leste europeu, no continente africano, da forma como queriam, porque quando eles tentaram adentrar, já tinha muito da China intercambiando com países do continente africano, eles se voltam para o jardim deles, para o quintal deles. Nós somos continente americano, eles também são, só que eles querem dominar. Com relação à América Latina, ontem a gente teve o primeiro turno na Bolívia e foi confirmado que vai haver um segundo turno, mas vai ser um segundo turno disputado entre dois candidatos da direita. À esquerda não foi para o segundo turno. E eu fico imaginando, quando a gente fala que a extrema-direita foi um efeito globalizado, está em todos os países, está em todos os países de uma forma geral, um candidato na Bolívia se declara cristão. O partido é Partido Democrata Cristão. E o outro é conservador. Aí eu fico imaginando a situação lá. E volto que nós temos que manter a nossa atenção, porque ano que vem nós temos eleições, o capital continua trabalhando contra a esquerda, a mídia burguesa continua, dia após dia, desconstruindo tudo que Lula faz, e a intenção deles é fazer aqui o que tá acontecendo na Bolívia, fazendo espelhamento de países vizinhos, Brasil e Bolívia. Hoje a Bolívia vai eleger em segundo turno dois candidatos de direita, entre dois candidatos de direita, um cristão e outro conservador. E aqui em Belo Horizonte, na segunda-feira da semana passada, um cristão, marido, pai e patriota, matou um gari que estava trabalhando na limpeza da cidade. Então, é preocupante, e atenção é uma coisa que a gente sempre deve ter. Voltando mais internamente para o Brasil, e nessa linha de a gente tem sempre que vigiar, se manter vigilante
e atento para os movimentos que estavam acontecendo, Bolsonaro tentou o golpe na urna eletrônica, não conseguiu. Tentou o golpe através da população no 8 de janeiro, não conseguiu. E eles tentaram, que aí foi tentado com o legislativo. Assim que saiu a prisão domiciliar de Bolsonaro, eles tentaram um golpe pelo legislativo. Muito golpe de Estado se dá através do legislativo. Você toma o Congresso e o Congresso elege um presidente. Também não conseguiram. Então, esse movimento é contínuo, eles continuam tentando golpe. E Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá fora, articulando desde lá de fora, ele ainda não jogou a, a toalha. Ele continua fazendo e agora ele bate no peito e fala que está fazendo. É, na semana passada, o Romeu Zema lançou a pré-candidatura dele à presidência da República. Ele poderia ter lançado em qualquer lugar em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, em Ouro Preto, que é significativo, em Belo Horizonte, mas ele foi em São Paulo, no quintal do Tarcísio, que é outro presidenciável, lançar a candidatura dele, no rompante de coragem com o abuso, e questionado sobre essa situação de ele se lançar pré-candidato no estado de Tarcísio, que também é pré-candidato, ele falou que tem problema não, que eles são de partidos diferentes. Mas, enfim, a direita está se articulando. Trazendo aqui para Minas Gerais, continuando a falar de Romeu Zema, tem sido mostrado muito nos últimos dias a superlotação de todos os hospitais. Em especial, o Hospital de Lomberes, em Belo Horizonte. O que tem acontecido? Zema tem sistematicamente feito sucateamento de hospitais para provocar o fechamento, e ele tem um projeto que já está em andamento de fechar 5 grandes hospitais, uma pediatria, uma maternidade, um hospital de doenças infecto-contagiosas, já fechou um de ortopedia, para construir um complexo, construir com dinheiro público, entregar para a administração privada. Ele tem recebido dinheiro da capital da Vale como contrapartida dos danos causados pela mineração. Em vez dele investir, ele vai construir um complexo hospitalar com dinheiro do Estado e entregar para a iniciativa privada. Enquanto isso, as pessoas estão, estão morrendo nas filas aguardando atendimento, que não tem. É, foi assinado há um pouco mais de um mês atrás o Propag, em que se admite que algumas empresas do Estado sejam oferecidas à União para abatimento da dívida do Estado. O que acontece? Nos projetos que o Zema tem mandado com relação a isso para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem cláusulas que permitem a ele passar as empresas sem consulta à população, que está na Constituição, então ele quer fazer uma emenda à Constituição do Estado, permitindo que ele faça essa movimentação sem fazer um plebiscito popular. E mais ainda, esse jabuti ele é mais complexo. Além de poder vender sem consultar, ele também não necessariamente ele precisa de entrar com esse dinheiro para bater na dívida, ou seja, ele pode pegar uma Copasa, que é a empresa de águas, ele pode pegar uma CEMIG, que é a empresa de eletricidade, vender para os amigos dele, e aí vale ressaltar que quando ele assumiu o governo no primeiro mandato, todos os altos postos da CEMIG ele ocupou com políticos do Novo de São Paulo, como uma troca de favor. Então, nesses projetos que ele tem enviado, ele não só pode vender
uma Copasa, vendeu uma CEMIG, que não, ele não pode nem alegar que são empresas que dão prejuízo, e em vez de enviar para abater, ele vende para os amigos dele e não abate a dívida com a União. Basicamente é isso. Espero que tenha sido uma análise satisfatória e no que eu fiquei deficiente, eu espero que meus colegas me completem. É isso. Ok, Cleonice. É, dentro do tempo certinho, Cleonice. E foi uma Aí, pesquisa bastante extensa, viu? Parabéns. Abordou muita coisa interessante. E agora é a hora das inscrições. Com isso, eu vou devolver a palavra para Cleonice fazer as considerações finais. eu agradeço a todo mundo que fez as complementações. Aí eu, como é muita coisa, eu vou dar uma pincelada mais geral. Com relação às Américas, como quintal dos Estados Unidos, é uma coisa que a gente já discute há muito tempo, que fica mais evidente, menos evidente, mas eu trouxe com relação à eleição da Bolívia, fazer um pouco de espelhamento, sim, com a gente, porque enquanto quintal, que é um termo que a gente usa, comparativo que a gente usa, que a gente é o quintal dos Estados Unidos, sim, eles continuam, já interferiram antes, continuam interferindo, só que fica mais em evidência e menos em evidência. Eles financiam pequenas revoluções que não tem nada de revolução, é a direita tomando poder com o capital americano. E a gente não se ilude quando, por exemplo, Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, que é só o PL que financia ele, que não é. Ele está acolhido lá. Ele adotou lá como pátria dele, sim. Quando o Sérgio Moro vai lá nos Estados Unidos, fica lá um tempo fazendo pequenos cursos lá, ele está sendo o quê? Municiado logisticamente, financeiramente, por grupos do capital americano. Quando a Argentina se ajoelha e se rende à soberania americana dentro do território argentino, é os Estados Unidos esticando os tentáculos dele dentro das Américas. E aí, duas coisas que eu queria ressaltar. Quando o PP fala desses impedimentos, o PP e a Dolores, com relação a caçar o Evo Morales, ele ficou inelegível. O comparativo não é bom, mas a gente pensa no. O princípio foi parecido. Eles acusam o presidente Lula, mandam ele para a prisão, caçam os direitos dele, mas o básico era para ele não concorrer à eleição. Ele não concorreu à eleição, Bolsonaro foi eleito. Aí eu vou pegar uma outra parte também da presença norte-americana dentro do continente americano. Quando recentemente o Donald Trump falou que, por acordos que ele fez no governo Bolsonaro, ele teria direito de colocar poderio militar dentro de uma base marítima e de uma base militar em Fernando de Noronha. Quem é ele para colocar tropas militares? Mas foi baseado numa dita lei que foi assinada no governo Bolsonaro, no efeito Jabuti. Então, você tem um jogo de xadrez onde as peças são movimentadas de maneira que a burguesia, a elite burguesa, os donos do capital, sejam financiados e mantenham todos os países subordinados ao governo americano, que é escancarado o que o Donald Trump está fazendo. E aí não vamos ser puristas de que o STF é a melhor coisa do mundo, não. O STF também é um movimento do poder. É o poder, são as várias faces de quem tem o capital. Uma coisa que também, pensando no espelhamento,
quando veio o 8 de janeiro aqui, lá nos Estados Unidos já tinha feito esse tipo de movimento. Quando veio a crítica à urna eletrônica, os Estados Unidos já tinham feito esse movimento. Então, o Bolsonaro só repetiu o que o Donald Trump fez. Qual foi a diferença? O Bolsonaro não conseguiu se reeleger. O Trump pulou o mandato, voltou e puniu todas as pessoas que estavam investigando ele. Quando aqui as pessoas que tentaram o golpe estão sendo punidos, não deixa de ser uma referência lá fora para situações parecidas. O que o Donald Trump está defendendo não é a família Bolsonaro. E não é a família Bolsonaro e não é contra o governo em si. É contra uma situação parecida que fica como referência. Quem não faz a comparação lá teve e ficou sem punir, aqui fez está sendo punido. Mas a gente tem que continuar é, atentos, porque esses movimentos são de ida e volta. E na fala do PP, se o Lula não está para concorrer o ano que vem, a esquerda não tem um nome para indicar. E o capital tem muitos nomes, que nem a gente discutiu há algumas semanas atrás, que a cara do capital seria o Tarcísio, seria o Zema, não é nenhum deles. É a cara que o dinheiro fala, é esse, você coloca o dinheiro lá e o dinheiro cria essa pessoa. Mas muito obrigada a todo mundo que contribuiu, a todo mundo que teve nessa análise de conjuntura. Volto a falar que é uma coisa muito importante a gente levantar essas questões, a gente discutir elas sob o nosso ponto de vista, porque o que a mídia burguesa coloca não é exatamente o que está acontecendo, e a gente ficar atento aos pequenos movimentos é muito importante. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Ok, Cleonice, obrigado a você. E eu deixo aqui o convite para na próxima segunda-feira estarmos aqui Um juntos abraço para todo para mais mundo. uma edição da análise de conjuntura. Um grande abraço a todos e uma boa noite.